Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Pessoal, eu me chamo Fabiano, eu sou advogado, eu sou um consultor da área trabalhista e previdenciária e eu quero entregar para vocês um conteúdo super importante, que é o nosso Fisconet News do dia 27 de dezembro de 2021. Então ele está recheado de conteúdo, tá pessoal? Então nós temos lá nesse Fisconet News o Fisconet Responde, onde um de nossos consultores ele pega um determinado assunto e ele discorre sobre esse assunto, ele responde um questionamento sobre esse assunto. E nessa ocasião é sobre a empresa de trabalho temporário. Então o Dr. Daniel, que é um dos nossos consultores, ele esclarece esse assunto no nosso Fisconet Responde. Além disso, também nós temos notícia, pessoal, onde nós temos a jurisprudência, que são julgamentos dos tribunais no que tange à legislação trabalhista. Então há um julgamento sobre uma situação onde na verdade, a empresa Uber, tá? Ela foi condenada ou foi reconhecido, melhor dizendo, a responsabilidade objetiva com relação a um dos seus motoristas que sofreu um atentado aonde ocorreu, infelizmente, ele perdeu a sua vida, tá? Então, nessa ocasião, em uma briga de trânsito, ele acabou sendo alvejado por tiros em uma discussão onde a empresa Uber ela foi condenada nessa ocasião, nessa reclamatória trabalhista, foi reconhecido, na verdade, né, a responsabilidade objetiva com relação a essa ocorrência, tá, pessoal? Também nós temos alguns artigos, né? Nós temos matérias que são super importantes e muito esclarecedoras, que são desenvolvidas pelos nossos consultores, pela nossa equipe técnica, tá, pessoal? E uma delas é o cadastro de atividade econômica da pessoa física, o tal do CAEPF, né, pessoal? Então, para aqueles que são dispensados do CNPJ, e existem situações onde esse contribuinte, este segurado, esse trabalhador, ele precisa ter um cadastro para que ele seja identificado pela Receita Federal. E esse cadastro, quando ele está dispensado de um CNPJ, é o CAEPF, onde, por exemplo, é necessário o produtor rural, um empregador pessoa física, não o empregador doméstico, mas o empregador pessoa física de uma maneira geral, como, por exemplo, um contador, um engenheiro que admite um trabalhador, que admite um empregado, ele precisa ter um CAEPF. O produtor rural também precisa ter um CAEPF. Então, essa matéria ela discorre sobre esse assunto. Quem precisa fazer o cadastro, como fazer o cadastro, quem está dispensado do cadastro, entre outras disposições. Temos também uma outra matéria, um outro artigo que dispõe sobre o livro de inspeção do trabalho eletrônico, tá, pessoal? Então também é bastante importante. E ainda temos uma outra matéria, que é a desoneração da folha de pagamento do 13º salário. Então essa matéria também é muito importante, tendo em vista que estamos aí no mês de pagamento do 13º e existe esta sistemática de contribuição sobre o faturamento, onde as empresas precisam estar atentas de como deve ser feito o tratamento tributário com relação à parte previdenciária do 13º de empresas que são optantes pela desoneração. E por fim, pessoal, não menos importante, nós temos legislação. E no que tange legislação, nós temos instruções publicadas pela Receita Federal, mais precisamente a Instrução Normativa 2061, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Obras, o tal do CNO. Então, pessoal, o CNO, quando a gente vai elaborar uma obra de construção, por exemplo, é necessário o cadastramento dessa obra para que ela seja identificada pela Receita Federal, para que seja possível o recolhimento de INSS, por exemplo, desta mão de obra que é empregada nesta obra de construção civil. Então, tudo que tange esse assunto, essa instrução normativa, ela regula, ela regulamenta, ela instrui, tá, pessoal? Então, é a Instrução Normativa 2061. Além disso, nós temos também uma portaria ME, que é do Ministério da Economia, muito importante, que ela dispõe sobre os feriados nacionais do ano de 2022, tá, pessoal? Então também isso é bastante importante. E também nós temos uma solução de consulta
onde um consulente, uma empresa, por exemplo, ela leva até a Receita Federal uma dúvida de um caso próprio, de um caso concreto, onde ela tem dúvida de como deve ser feito o tratamento da legislação tributária. E aí a Receita Federal ela esclarece esse assunto. Então a Receita Federal ela esclarece esse assunto, onde esse consulente, essa empresa realizou essa pergunta formalmente para a Receita Federal. Então nós temos também esse conteúdo no nosso Fisconet News. Então observem que ele está recheado de informações, é muito importante que a gente observe, que a gente se atente, que a gente vá lá e a gente leia o Fisconet News para que a gente tenha a capacidade de aplicar de modo correto as obrigações acessórias e também aquilo que for inerente à atividade de um departamento pessoal, um escritório de contabilidade. Pessoal, um abraço a todos, até o próximo Fisconet News. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.